Olá, gente, está entrando no ar aqui o Ensaio Comigo. Você hoje tem mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a higiene vocal. Algumas pessoas que trabalham com a voz, elas nunca ouviram falar sobre a higiene da voz. Nós temos um livro que foi escrito pelo médico Francisco Eiras, em 1901. O título desse livro é Higiene na Arte, Estudo da Voz no Canto e na Oratória. Você pode procurar aí e você vai encontrar na internet. É um livro muito bom, que fala sobre as normas de higiene vocal. Uma coisa que deve ser seguido por todas as pessoas que fazem principalmente o uso da voz de forma profissional. A higiene vocal, ela tem normas que elas são básicas e ajudam na preservação da saúde vocal, na prevenção do aparecimento de alterações e doenças na parte dos órgãos vocais. Então, de acordo com Berrial e Herder, alguns hábitos e acontecimentos podem ser nocivos para a voz do cantor, gerando rouquidão, fadiga vocal, além de possíveis quebras de notas. Eu já passei um período com este problema e eu precisei fazer um tratamento com um otorrino. Então, veja, existem coisas que a gente que canta, a gente que trabalha na profissão, por exemplo, de locutor, de professor, a gente deve ter muito cuidado. Pessoas que trabalham na parte de atendimento no telefone e que fazem uso da voz continuamente, deve ter um cuidado especial com a higiene vocal, com a preservação da sua voz. Eu vou citar algumas coisas aqui que podem trazer problemas para você, se não no momento, mas de uma forma mais à frente você pode começar a sentir algumas alterações na sua voz. Então, pigarrear. Pigarrear é uma coisa que muita gente faz, mas pode gerar alterações, como irritação, descamação do tecido devido ao atrito que as pregas vocais elas causam. Eu sei que algumas pessoas falam cordas vocais, mas a palavra correta é pregas vocais. Então, se isso for feito de forma contínua, se a gente ficar pigarreando, sempre quando você vai cantar, quando você vai falar, então você faz, sabe? Ter muito cuidado com esse pigarreamento. Se você percebe que uma pessoa faz isso continuamente, deve ter muito cuidado. Essa pessoa precisa urgente de um tratamento. Falar em excesso. Quem fala em excesso, por exemplo, o professor geralmente ele tem esse problema de falar em excesso, então deve ser muito bem polido o que um professor faz com a sua voz. Então, falar em excesso provoca um esforço contínuo para o seu aparelho fonador, e ainda mais se for por um longo período. Então, o ideal é você descansar a voz. Descansar a voz em alguns momentos através de um repouso vocálico. É bom que você sempre tenha esse repouso. Você pode utilizar, por exemplo, uma coisa que ajuda muito os professores é gravar tudo aquilo que você acha interessante que você vai falar e depois você se ouvir. A partir do momento que você está se ouvindo, então você, além de corrigir algumas coisas, alguns possíveis erros ao falar, eu faço muito isso. Eu gravo, estou fazendo esse trabalho aqui, então eu estou gravando e eu vou ouvindo cada coisa. Esse período que a gente passa ouvindo silenciosamente já é um repouso vocálico, então isso é muito importante. Outra coisa que não é interessante para quem está trabalhando com a voz é falar muito cochichando ou sussurrando. Então, isso pode gerar um grande esforço, porque, nesse caso, não há o encontro entre as pregas vocais. Então, isso deve ser evitado. Outra coisa que não é bom é gritar, porque é uma forma de abuso vocal. Todas as vezes que nós gritamos, nós utilizamos a laringe em sua força máxima. Isso pode causar lesões.
além de um cansaço enorme vocálico, né? Então, é bom a gente restringir-se dessas coisas para que isso não se torne uma coisa normal. Você está falando e gritando, né? Você sempre está gritando. O professor, geralmente, quando ele trabalha em sala de aula e ele se sente muito apreensivo, ele utiliza essa coisa de gritar. Então, é muito importante que a gente sempre coloque em mente, gritar não faz com que as pessoas nos atendam. Às vezes até faz com que as pessoas se irritem e essas pessoas não venham a obedecer ou a ouvir, a ter o cuidado de atender aquilo que a gente pede, né? Então, realizar competição sonora, o que é isso? Eu aqui estou passando por esse problema, porque a gente está dentro de um barulho, então quem faz uso da voz deve procurar não estar dentro de um ambiente que seja muito barulhento, porque sempre que você está falando dentro daquele ambiente barulhento, você está fazendo uma competição do seu volume de voz com o que está acontecendo naquele ambiente. Então, isso causa uma competição e vai causando cansaço na sua voz e você vai adquirindo problemas nas suas pregas vocais. Falar fora da frequência habitual é uma prática que nós usamos quando nós falamos ou cantamos, porque a gente ultrapassa aquele registro médio que nossa voz está situada. Eu não sei se vocês já observaram aquela coisa que os youtubers eles fazem, onde eles cortam inclusive todos os espacinhos que ficam ali, inclusive até para você ouvir um youtuber falando com aquela frequência desenfreada, causa inclusive ansiedade, né? Então se liberte dessas pessoas que fazem esse uso da voz, porque é ruim até para você que está escutando. Então é muito importante a gente falar, dar as pausas, sabe? Porque você precisa estar trabalhando com a sua voz, mas você respirar nas horas certas, você inspirar, expirar nas horas certas. Isso vai fazer com que haja manutenção da sua voz. Então, você precisa falar, mas fazer com que a sua respiração ela seja proporcional às coisas que você está falando. Então, é importante isso. Quem fala muito rápido, quem fala muitas palavras de uma vez só, elas acabam por adquirir problemas desnecessários na sua voz. Uma outra coisa que é muito interessante para as pessoas que trabalham com a voz é imitações, vozes e ruídos. Então, tenham muito cuidado. Se você até é um humorista e você trabalha com a sua voz, fazendo essa imitação. Sabe aqueles humoristas que eles imitam várias vozes ao mesmo tempo? Então, se eles fazem aquilo de forma contínua, eles podem no futuro adquirir problemas na sua voz. Nós temos que destacar outra coisa que é muito importante para quem faz o uso da voz, que é ingerir cafeína em excesso. Tenha muito cuidado, porque a cafeína em excesso, ela traz o refluxo gastroesofágico. Então, é um líquido, né, que o nosso estômago, ele vai conservando ali e o esôfago e a boca, eles vão ficando com esse conteúdo e acontece que você pode... Às vezes você está cantando e daqui a pouco você sente aquilo subindo, sabe? Tem pessoas que têm até problema de refluxo e elas ou comem muito ou não tomam bastante líquido, né? Mas a cafeína em si, ela já produz o refluxo. Então, se você consome muita cafeína, você deve ter o cuidado de diminuir isso aí. Então, evite a ingestão de cafeína, principalmente antes e durante apresentações que você faça. Também uma coisa que não é bom para quem faz a utilização da sua voz ambientes secos. Os ambientes secos, eles produzem um ressecamento no trato vocal. Então, isso gera uma tensão ao falar. A gente precisa estar hidratando a nossa garganta. Eu utilizo muito aqui uma garrafinha de água. Para onde eu vou, essa garrafinha, ela está comigo. Inclusive, de noite, às vezes eu me acordo, aí eu pego a garrafinha d'água e bebo um pouquinho de água. Porque à noite você tem problema com refluxo também, né? Então, é importante você estar tomando sempre muita água, muito líquido.
Então, o descanso inadequado também é uma das coisas que atrapalha muito a quem trabalha com a voz. Eu não sei se vocês acompanham sempre essas minhas publicações, mas se vocês acompanharem todas, vocês vão observar que em algumas anteriores aí, eu não estava com a minha voz descansada. Isso porque eu tenho aqui uma pessoa que eu cuido, que é a minha mãe, e passo o dia numa luta muito grande. E às vezes eu preciso fazer essas gravações depois de um dia todo de trabalho. Então a gente percebe na voz quando a voz não está descansada. A gente precisa ter energia quando a gente vai falar em público. É muito importante isso, né? Se a sua energia está recuperada, se você teve um bom descanso, se você tem uma boa concentração de energia, você vai conseguir desempenhar a sua voz com uma facilidade bem maior. Então você vai ser menos forçado. O estresse é uma coisa que prejudica demais a sua voz. Então, se você tem uma quantidade de estresse pequena, equilibrada, isso é positivo para o canto, tá? Aquela tensão assim, que te dá aquele alerta assim, agora eu vou cantar, tal, tan, 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 aquilo ali é legal. Mas quando você está nervoso, a sua voz pode vir a apresentar até desafinação. Você pode respirar na hora errada. Tudo isso é importante. Então, é bom observar todas essas coisas, né? Você pode até ter perdas de notas, perda da tessitura vocal. Você pode assim, poxa, tal dia eu cantei e eu consegui dar essas notas e hoje eu não consegui. Então, se você estiver tenso, pode ocorrer sim de você não alcançar a sua tessitura vocal. Então, a falta da segurança técnica é uma coisa que pode comprometer a sua apresentação, a sua performance. O fumo é algo nocivo mesmo, principalmente a sua laringe. Se você costuma fumar, então aí você já pode estar comprometendo a sua voz de forma progressiva. Há muitas pessoas hoje que elas dizem, poxa, eu não tenho respiração para cantar, porque elas já estão com um comprometimento na parte vocálica mesmo, por conta de ter feito muito uso do cigarro, do fumo. Então tenham muito cuidado para que você possa se livrar. Se você utiliza o cigarro e você canta, se livra do cigarro, porque não é nada legal, certo? Isso vai prejudicar em determinado momento a sua parte da laringe, dos pulmões, né? Vai comprometer respiração. Você pode até vir a ser uma vítima do câncer por conta do uso do fumo. O álcool é um líquido que realmente vai atrapalhar muito a sua saúde vocálica. O consumo frequente de bebidas alcoólicas provoca até edema nas pregas vocais e irritação na laringe completa. Além de o álcool trazer todos esses problemas, ele é um poderoso desidratante dos tecidos, podendo gerar sensação de ressecamento. O álcool fermentado, que é o vinho e a cerveja, eles são menos irritativos, mas também devem ser evitados. Evite beber antes, durante as atividades do canto e abandone aquele mito de que uma dose de conhaque vai te ajudar a cantar melhor, porque isso, na verdade, não existe. Como você tem mudanças constantes na sua temperatura ambiental, então é muito interessante você também utilizar, por exemplo, de acordo com o ambiente que você está, você ter uma roupa adequada para o ambiente onde você está. Isso é muito importante. Há pessoas que, como eu, elas não conseguem, por exemplo, fazer uma viagem do lado de uma janela de um carro, por exemplo, aquele vento, aquela poeira vindo, porque eu sou muito alérgica. Aquilo me prejudica de uma forma muito grande. Outra coisa, durante a noite, se eu vou fazer uma viagem, sabe, o vidro do carro aberto, aquela frieza que vem, me atrapalha demais. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou viajar, eu sempre coloco uma roupa que ela seja quentinha ou levo um lencinho para colocar no pescoço.
Então, ter muito cuidado para quando não for cantar, você não estar fazendo uso de pastilhas, tal, porque pastilha, ela pode lhe fazer pensar que você está com a voz pronta e, na verdade, você está com a sua voz maquiada. E você pensa que está com a voz toda e não está. O bom mesmo para a voz é você ter uma alimentação adequada. Por exemplo, uma coisa que é muito legal para a voz é você todos os dias comer uma maçã. Isso é muito importante para a voz. Outra coisa que é muito bom para a voz, que eu já falei em outros episódios aqui, é você fazer uso de própolis. É muito importante você ter uma voz saudável. Se você faz uso da sua voz, cuidado com a sua voz. Então, se você sempre estiver observando esses itens que foram abordados, além de você manter boas condições de saúde, boa alimentação, você, antes de cantar, você deve ter o cuidado de fazer o aquecimento vocal, porque a colocação da voz cantada não é igual à colocação da voz falada. Você só vai saber a classificação de uma voz quando você faz constantes exercícios com aquela pessoa e você entende de onde ela começa a cantar e até onde ela consegue de boa. Você tem que fazer esses exercícios para que você descubra até onde aquela pessoa consegue emitir os sons musicais. Existem alguns mitos que é importante a gente observar. Essa coisa de tomar conhaque para aquecer a voz, fazer gargarejo com romã, com vinagre, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu sei que romã, ela é anti-inflamatória, mas a gente deve ter muito cuidado para não estar fazendo utilização de uma coisa como se fosse ali a sua tábua de salvação, porque não é bem assim. A gente deve ter esse cuidado, porque essa manutenção da voz, ela tem que ser uma coisa contínua. Você tem que ter esse cuidado dia após dia, e não naquele momento que você vai fazer o uso simplesmente. A sua saúde corporal, ela contribui muito para a saúde da sua voz. Uma das coisas que nunca pode deixar de existir para quem canta é fazer exercícios físicos. Se você tem um corpo bem preparado, você vai respirar melhor. E a partir do momento que você respira melhor, então você vai conseguir cantar melhor. Você vai conseguir falar melhor. Então, é muito importante você também fazer sempre gravações da sua voz, você falando. Isso quando você estiver falando de forma natural, por exemplo, para um público, tal, você depois ouvir aquela gravação, você colocar isso através de um software, você abrir para você ver você falando, ver a emissão dos seus sons. Geralmente esses softwares, como por exemplo Audacity, que é um bem básico, inclusive ele é gratuito, você pode colocar isso no computador, abrir os seus áudios e você vai observar como é a emissão da sua voz. É muito importante para quem canta isso aí. Você vai saber a intensidade dos seus S's, a intensidade dos seus R's. É muito importante que você conheça a sua voz falada e cantada. Eu vou deixar vocês hoje somente com essas instruções. Foi muito bom estar junto com você mais uma vez. Fica com Deus. Até o próximo episódio do Ensaie Comigo.